Deus, declaro aberta a 10.395ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 4/8/2020, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Diego Francisco para fazer leitura do texto bíblico. Convido a todos para que fiquem de pé. Diferente sorte dos justos e dos ímpios. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos, mas seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportarão uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade, e por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha, e acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Cumprimento aos senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determina a secretária Veridiana Monteiro que faça a leitura da ata. Ata da 10.394ª sessão ordinária, realizada em 28 de julho de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina a secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Movimento Democrático Brasileiro de Estância Velha, solicitando o plenário para o dia 12 de setembro de 2020, a partir das 8 horas até meados das 17 horas, para a realização da Convenção Municipal, do Executivo Municipal encaminhando resposta aos pedidos de informação 25 de 2020 da vereadora Márcia Ribeiro, 26 de 2020 do vereador Valdeci de Vargas e 27 de 2020 da mesa diretora. Seriam estas. Sob a cedência do plenário para a convenção, anos atrás, a gente sempre tinha um funcionário à disposição para cuidar, para ficar com a chave e ficar cuidando. Mas nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente fez um termo de responsabilidade e o responsável, presidente do partido, o responsável vai ter uma responsabilidade de cuidar. Se estragar alguma coisa, vai ter que arrumar. Vai ter que cuidar para não passar do limite, que são de 30 pessoas. E tudo que for quebrado ou levado vai ser responsabilizado para arrumar ou devolver. Então está cedida para o dia 12 de setembro, das 8 às 17. Ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de indicação. Pedido de providência número 97 e 99 de 2020, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providência número 98 de 2020, autor vereador Valdeci de Vargas. Pedido de providências número 100 2020, autor vereador Lotário Sevold. E temos uma indicação. Estância Velha, 3 de agosto de 2020. Indicação número 11 de 2020.
O vereador Valdeci de Vargas, nos termos autorizadores do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Essa indicação tem por intuito que o Poder Executivo estude a viabilidade de implementar no município, seja através de lei ou outro instrumento legal, uma parceria com um laboratório para que os testes que detectam a presença do vírus do Covid nos cidadãos estancienses sejam custeados em parte pelo Poder Executivo e em parte pelo cidadão que necessite do exame, na proporção de 70% pago pelo ente público e 30% pelo munícipe, quando indicado por um profissional habilitado na área da saúde. Havendo a testagem em larga escala, é que será possível identificar os infectados e isolá-los para evitar a transmissão. Sendo que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e apreço, vereador Valdeci de Vargas, vereador do PTB. Seriam estes. Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos a ser votados. Projeto de Lei 31 de 2020 do Legislativo Municipal, autor e vereador Diego Francisco, que dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo, através do sítio eletrônico oficial, de forma mensal, acerca da aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Estância Velha e da outras providências. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 35 de 2020, de expediente número 41 de 2020, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei 31 de 2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, gostaria de manifestar. Com a palavra. O cumprimentar o senhor presidente, cumprimento também os demais vereadores desta mesa, colegas vereadores, funcionários desta casa, a todos vocês que nos assistem em casa, através das redes sociais, uma boa noite. Este projeto de lei, ele dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo através de site, de forma mensal, sobre as aplicações de emendas parlamentares recebidas pelo município de Estância Velha. Hoje, em Estância Velha, um dos maiores problemas é a transparência de recursos que o município recebe. A gente não sabe quanto a gente até às vezes escuta de um vereador e de outro que conseguiu uma emenda, às vezes sai algum anúncio ou na página do Facebook ou no jornal, mas depois a gente não sabe o que é feito com este valor. Então, nós temos essa grande dificuldade, a população nos cobra muito, né? Eu tinha aqui uma lei de 2018, que foi aprovada por todos os vereadores nesta casa. A lei previa já que uma vez por ano a prefeitura fizesse uma prestação de contas de onde estão esses valores. Pois bem, estamos em 2020 e nenhuma prestação de contas foi feita. A gente encaminhou também, né, para o Ministério Público, enfim, outros meios de fiscalização, outros órgãos, para cobrar providências, pois o Executivo Municipal não está cumprindo uma lei. Visto que em 2020 foi um ano atípico, a gente recebeu muitas emendas, muitos recursos para a saúde, né, também para o Covid, então surgiu essa ideia de colocar a lei para cada 30 dias, né, para dar uma apertada nesse cinturão. Entre os itens que a lei exige, um item A, o montante de recurso público que foi destinado para a cidade de Estância Velha. O item B, qual a destinação desse recurso, ou seja, se é para a construção de centro de saúde, de uma escola infantil, de algum bairro, pavimentação, saneamento, ou para que tipo, aonde que vai ser gasto esse recurso. Um outro item é que demonstre em qual fase de execução se encontra, ou seja, se já foi iniciado, se está em fase de aprovação de projeto, se está em conclusão ou com obra atrasada e com a justificativa pertinente. Não estando finalizada, deverá ainda constar o prazo previsto para a conclusão da obra, se for obra no caso, né? Então, a ideia é justamente essa, é exigir um pouco mais de transparência. A gente sabe que esse é um dos principais problemas que a gente teve nessa gestão, né, de não divulgar os valores que recebe, de como que está gastando, para onde que foi esse valor. A gente vê
Todo ano a gente vê a mesma coisa, muito dinheiro entrando e a gente não sabe para onde está indo. O portal da transparência não é um portal fácil de entender, não especifica ali o valor de emenda e só aonde foi gasto o valor na saúde, mas não diz a origem desse dinheiro. Então, a ideia é que até o dia 5 de todo mês a Prefeitura divulgue numa aba, né, no portal da transparência, o recurso ali, emenda parlamentar, dentro dizendo o número da emenda e de que forma ele está sendo gasto. Por hoje era só, eu agradeço a compreensão de todos e peço a aprovação dos colegas da casa neste projeto. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Django. Cumprimento o presidente da casa, demais vereadores, vereadoras, pessoas que nos visitam aí na noite, o Dr. Felipe, a Mari, Mariana, a Elaide, a Bona, demais pessoas que nos assistem nas redes sociais. Ao cumprimentar o vereador Diego esse projeto de lei, né, eu já peço aí que o executivo, por favor, façam, que cumpram essas determinações, essas leis que é feita por nós vereadores, que nos procurando dar mais transparência para a nossa comunidade, dos investimentos, do dinheiro que vem dos vereadores, dos deputados, que venha mesmo que seja estadual ou federal, os recursos, né, que nós possamos ter melhor divulgação. Teve um projeto de lei da minha autoria, com o apoio de todos os vereadores, há pouco tempo atrás, que também a gente fez, o vereador Diego acho que lembra disso, né, eu fiz isso aí, que fosse colocado todas as obras do município que tivesse, presidente, em andamento, ou seja, que fosse estar construindo, seja ela qual for, que tivesse todo o mês o que estava, qual é o ponto da obra que estava andando, que tinha feito, qual é o valor gasto, né, e assim por diante. Então, ela vem... Espero que uma dessas, ao menos, que esteja aí com bastante agilidade, que seja rápido e coloque, então, em prática, porque a gente escuta muitos vereadores não fazem lei, não estão fazendo... Cara, quantas leis foram feitas? Eu pergunto quais as leis que estão sendo cumpridas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Alguém mais? Eu também quero me manifestar que eu também penso que deve ser esclarecido, tem que ser mandado para essa casa, porque quantas emendas que veio, quantas coisas que foi encaminhada para a Estância Velha, deputado, governo, coisa assim. Por exemplo, aqueles computadores, aqueles carros, aquelas emendas que foi encaminhada para a saúde, coisa assim. Que nem eu fiz acho que um pedido semana passada, informações, aqueles computadores que foi solicitado aquela vez para Maria do Rosário, aqueles computadores para posto de saúde do Campo Grande. Eu até, que a Veri trabalha lá, eu até pedi para ela se aqueles computadores estavam lá. E ela também não sabe. Então a gente não sabe aonde é colocado esse dinheiro, essas coisas que vêm, carro, computador e outros materiais, e a verba para reformas, e coisas assim. Então a gente fica sem saber. Acho que os vereadores têm que saber aonde foi colocado, se foi colocado lá. Então eu acho muito bom, e que tem gente lá para fornecer esses dados. Tem gente lá para fornecer esses dados. Eu sei que a gente vai lá e vê que tem diversas pessoas lá, que não é tão difícil assim para colocar esses mensalmente. Obrigado. Ninguém mais? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante.
Declaro aprovado o projeto de lei 031/2020 por unanimidade em votação única. Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos novos. PL 034 de 2020 do Executivo Municipal dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2021 e da outras providências. PL 35 de 2020 do Executivo Municipal revoga a Lei Municipal número 2.325 de 29 de março de 2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder descontos no pagamento do valor devido pelos adquirentes dos lotes que integram o Estância Velha Parque Industrial e Tecnológico Engenheiro José Portela Nunes, EVTEC, e da outras providências. Emenda modificativa 003 de 2020 do Legislativo Municipal. Autora, vereadora Márcia Ribeiro. Ao PL 029 de 2020 do Legislativo Municipal. Autores, vereadores Euclides Tizian, Sérgio Verli, Veridiana Monteiro e Carlos Boni. Fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para o mandato correspondente ao período de 2021 a 2024 e da outras providências. Emenda modificativa 004/2020 do Legislativo Municipal. Autora, vereadora Márcia Ribeiro. Ao PL 030/2020 do Legislativo Municipal. Autores, vereadores Euclides Tizian, Sérgio Verli, Veridiana Monteiro e Carlos Boni. Fixa o subsídio dos vereadores durante a legislatura de 2021-2024 e da outras providências. Seriam estes. Baixo os projetos e as emendas para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotado a ordem do dia, dou início à palavra livre. Euclides Tizian. Lotário Sebalo. Não. Sérgio Verler. Não. Hoje não usarei a palavra. Veridiana Monteiro. Também não farei uso da palavra hoje, presidente. João de Godoy. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, nosso jurídico, doutor Felipe, eu venho a essa tribuna essa noite porque esta semana é uma semana muito especial, que é o Dia dos Pais. E nós estamos comemorando domingo, dia 9, o dia dos nossos pais. Feliz aquele filho que ainda tem seu papai, para que possa abraçá-lo, conversar com ele e agradecer tudo que ele fez por nós. Aqui nós temos um papai novo, o Django e o Diego. Parabéns, papai. Obrigado, velho. Puxa, sabe. Eu, infelizmente, perdi meu pai muito cedo, Puxa, sabe. porque ele era meu amigo. Além de meu pai, meu amigo, meu conselheiro. Me ajudava em todas as horas que eu me sentia meio perdido, eu conversava com ele, ele me orientava. Infelizmente, eu perdi ele. E muitos que estão nos assistindo também, nesse momento, estão orando também pelos seus pais. Eu me recordo, o Gringo era vereador, o Saci era vereador, Cláudio Cipper,
Nestor Traem era prefeito. Me convidaram, eu trabalhava na Secretaria de Obras, me convidaram para assinar ficha no PDT para ser candidato a vereador. E eu não decidi nada na hora. Primeiro eu fui falar com meu pai. Pai, o que o senhor acha? Não, tu é conhecido, tu é da diretoria do Esporte Clube Floresta, moramos há mais de 50 anos no bairro. Aceita? Aceitei. Fiquei suplente. Fiquei suplente vereador pelo PDT e em 1984 eu assumi a suplência. E tu precisa ver a alegria quando um suplente assume uma cadeira. É que eu posso desejar então a todos os pais aqui presentes, feliz Dia dos Pais. Aqueles que já partiram, nós vamos orar, vamos rezar por eles. E desejar então, próximo domingo, feliz Dia dos Pais a todos. Muito boa noite e obrigado a todos. Posso me retirar, senhor presidente? Sim, senhor. Pode se retirar. Obrigado. Cada vida a tua saúde. Obrigado. Vereador Diego Francisco. Senhor presidente, eu dispenso os cumprimentos por já ter feito aqui antes. Inicio minha fala nesta palavra livre de hoje para agradecer aos colegas pela aprovação do projeto que votamos há pouco sobre transparência municipal, sobre transparência, né, a nível municipal. Dito isto, quero lamentar aqui por um assunto que está bem em alta, né, nas redes sociais. Eu acho que o pessoal que está em casa está nos acompanhando, está sabendo sobre a tragédia que aconteceu lá em Beirute, no Líbano, uma explosão num centro, num porto lá. Deixou várias pessoas mortas, enfim, a 200 quilômetros de distância foi ouvido, né, um tremor, um barulho. Então é uma notícia triste, né, em dias difíceis que a gente não gosta de ouvir. Sinto muito pelo ocorrido lá também. Quero iniciar aqui a fala falando hoje sobre o FAP, o Fundo de Aposentadorias e Pensões do município. Não sei quem que elaborou esse projeto de lei, né, que o município mandou para a Câmara. O que eu tenho para dizer é que é um projeto de lei bem complicado, né? Eu vou dar algumas pinceladas aqui. Diria que é quase que um assalto àqueles que mais contribuíram com a cidade, que são os aposentados. O INSS, que já é uma lei ruim, ele pede que pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos contribuam com o FAP. E no nosso município, que uma gestão que muito pouco fez ou nada fez, quase nada fez em 4 anos, agora pede que os aposentados acima de 2 salários mínimos comecem a contribuir. Então isso é quase que um assalto, né? Aqueles que mais contribuíram, aqueles que mais dependem do seu salário para a sua sobrevivência, para a compra de remédio, para pagamento de luz, de água, de alimentos. A gente sabe o quanto isso aumenta no dia a dia, e eu fico triste que da noite para o dia a prefeita decida cobrar dessas pessoas um valor tão exorbitante. Se não bastasse, nós temos a reforma previdenciária que foi feita no governo federal, no governo estadual e municípios da região. Então, nós tivemos tempo, muito tempo, para olhar leis que foram boas ou menos ruins, enfim, para ambas as partes, né? Mas a gente teve tempo para se preparar. E o município não se preparou. Mandou 50 minutos do segundo tempo, quando acabou o tempo, para fazer a reforma. Por que eu digo isso? Logo eu vou explicar. E ainda aumenta a alíquota em 14% para todos os funcionários. Ou seja, outros municípios, outros órgãos, enfim,
fizeram de forma gradual, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Aqui a prefeita passou a régua. Todos vão pagar de forma igual. Sinceramente, uma pessoa que se diz que é do povo, tão interessada em ajudar as pessoas pela sua formação, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei nem se ela assinou o projeto, ela deve ter conhecimento. Mas não melhora o fundo de aposentadoria e pensão e acaba com a vida não só do servidor, aquele que ganha menos, acaba com a vida do aposentado e digo mais, sepulta a próxima gestão municipal, pois em 2023 a alíquota suplementar ela chega a 34%, mais os 14,5% que o patrão já paga. Isso chegando a 48,5% de contribuição do patrão. Não vai ter gestão de 2024 se isso for aprovado. Indiferente se for prefeita, se for prefeito, prefeita, homem ou mulher, não vai ter gestão se a lei do FAP for aprovada. Imaginem vocês de casa, um exemplo, o município gastar com folha de pagamento 1 milhão por mês e o prefeito tem que pagar 500 mil para o FAP. Detalhe, hoje o município não paga o que tem. É 14%? Não é 14%, né? Ah, não, hoje é 11%. Hoje é 11% com alíquota complementar de 14%. E olha que engraçado, senhor presidente. A prefeita baixa para 10% alíquota suplementar em 2020. Ou seja, eu não tenho como pagar, mas o próximo que se vire. É muito curioso. É um projeto horrível. Para ficar ruim tem que melhorar muito. E quando eu falo aqui, ó, que enviou o projeto para esta casa, eu solicito meu espaço, senhor presidente, para complementar aqui. E já solicito meu minuto também, se for preciso. Obrigado. Concedido. Obrigado, senhor presidente. A prefeitura tinha até o dia 31 de julho para mandar esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Isso desde o ano passado. Sabia que tinha essa lei para fazer, para aprovar. O prazo era dia 31 de julho do ano de 2020, pois mandaram 1 dia, 2 dias antes para essa casa. Agora que a gente está discutindo, como o prazo já se encerrou, e piora a situação. Por quê? Porque as transferências voluntárias da União não podem mais acontecer. O município não está mais apto, senhor presidente. Se eu quiser agora buscar um recurso de algum deputado, ou os outros colegas vereadores que fizeram isso com muito afinco aqui, sem gastar R$1 em diária, não pode. O município não pode receber mais recursos voluntários da União. Vejam bem a gravidade que a atual administração enfiou no nosso município. E alguém vai dizer, cadê os vereadores? Estão aqui, sempre estiveram aqui. Querem aqui discutir, aprovar, mas não depende dos vereadores mandar esse projeto de lei para a Câmara. Depende do Executivo organizar. E digo mais, tem tanta coisa ruim para cortar que isso a senhora prefeita não enxerga. Ontem nós avaliando aqui, ó, a gestante, para vocês de casa terem noção, a gestante, quando ela se afasta para o auxílio maternidade, ela perde seu vale alimentação. Que é em torno de R$500, quase isso, 400 e poucos reais. Um doente que se afastar do serviço, ele perde seu auxílio alimentação, senhor presidente. Mas o candidato que sai para concorrer, o concursado que sai para concorrer, este está garantido o seu auxílio alimentação. Esta é a administração que nós temos no município. Que nunca priorizou as pessoas, que nunca priorizou o bem-estar, a economia local. Esta é a administração que a gente tem no nosso município. Não sabia dessa. É com muita... Então as pessoas vêm me perguntando, muita gente, Diego, não pode aprovar, Diego, os aposentados vão passar fome. Pois eu digo o seguinte, se está ruim para vocês, para o próximo prefeito está muito mais. Tem muita coisa que precisa melhorar. E aí, dias atrás, eu vi recebendo um prêmio. Mas que prêmio, tchê? Um prêmio, a pessoa que tira a alimentação de uma mãe que ganhou um bebê, aliás, que não tira, porque não é dado de agora, mas que não permite que ela ganhe, vamos falar assim, para não cometer nenhuma injustiça. Mas que prêmio que é esse, gente? E a minha reclamação de hoje não para. Vou tentar ser mais breve aqui. Por que não para? Sobre o Covid, um tema muito em pauta, muito atual. No Estância Velha, eu fiz um acompanhamento, algumas pessoas reclamando e tal, e já tinha me chamado a atenção. Eu fiz um comparativo com o número de casos que nós tínhamos dia 15 de julho de 2020 e dia 31 de julho de 2020, que é 15 dias, que é um prazo que a pessoa já não está mais atestado, que ela já deve ter se curado, né? A quarentena de 14 dias passou.
Estância Velha, eu vou ler aqui rapidinho para não falar bobagem. Dia 16 de julho de 2020, a prefeitura tinha aqui, ó, o município de Estância Velha, na prefeitura, o município, tinha 230 casos positivos e 83 curados. Dia 31 de julho, nós tínhamos curados 98 e 446 casos positivos. Ou seja, Estância Velha tem uma margem de curado muito pouco. Ontem à noite eu fiz a soma, o nosso percentual de curados é de 28%. O município não tem controle, não tem acompanhamento com as pessoas que têm Covid, não liga para eles. Vocês já voltaram à rotina? Vocês estão bem? O município não controla isso, pois não coloca nos dados. Ou o nosso município tem alguma coisa de diferente na água, que a pessoa leva 2 meses para se curar do Covid. E aí a gente está na bandeira vermelha, a culpa é de quem? É a do governador. Como é fácil botar no do outro. Só que eu digo uma coisa, a política de distanciamento social vai mudar, vai passar para os prefeitos. Aí eu quero saber se a pessoa vai liberar comércio, vai fechar comércio e vai botar no de quem. E digo mais, é fácil botar no do governador, mas detalhe, quem tem cargo de confiança da família no governo do estado não sou eu. Não sou eu que tenho nenhum irmão meu de cargo de confiança lá. Enquanto se fala, mas o leite não deixa abrir, o leite não deixa trabalhar, agora vai mudar. Resumindo, Novo Hamburgo, dia 15 de julho aqui, ó, total de positivos, 1.586. Onde é que estão os curados aqui? Recuperados, 800. Dia 31 de julho em Novo Hamburgo, total de positivos, 2.602. Recuperados, 1.866. Uma cidade vizinha, que faz fronteira, tem uma média de recuperação de 75% de seus curados. Estância Velha tem 28%. Tem muita coisa errada. O colega Veridiana queria fazer uso da palavra? Sim, só para complementar, não é que as equipes não acompanhem os casos, não há uma atualização dos dados pela vigilância, porque na medida do possível as equipes têm acompanhado, ou pelo menos, né, da minha experiência, a gente tem acompanhado. Nem sempre é possível se acompanhar a todos os casos, mas as atualizações são sempre repassadas para o setor de vigilância, que é o responsável por atualizar esses dados aí. Então, não é falha das equipes de estratégia de saúde da família. Obrigado por complementar. Tenho certeza que não acompanha a dificuldade que as estratégias de saúde de família têm desde 2017. Ontem mesmo a gente discutiu aqui, a vereadora, a colega trouxe, a Márcia, trouxe lá do Rincão, que cada dia, cada semana que passa, tiram um dia de médico de lá, ou um turno de médico. Então, enquanto os concursados, enquanto os profissionais estão ali tentando tirar leite de pedra, a administração vai lá e cada vez tira mais, tira mais, tira mais. Aí é difícil a gente ter um resultado legal. Mas chama atenção, tá? Nós temos tantos casos, a gente está 7 semanas em bandeira vermelha, é porque não se tem uma atualização. Não tem uma atualização de quem? É da gestão? É da vigilância? É do setor de comunicação da prefeitura? De alguém é. Eu espero que isso consertem isso quanto antes, para que a gente possa, o quanto antes, estar voltando a uma nova normalidade, né? Dentro do distanciamento, dentro do uso de EPIs, né? E com todos os cuidados possíveis. Obrigado a todos, desculpa se eu me excedi, mas é que, de fato, algumas vezes a paciência tem limite, né? Obrigado, senhor presidente. Está dentro do... Vereador Carlos Boni. Boa noite aos colegas vereadores, ao presidente da casa, à mesa, aos colegas da casa, às pessoas que nos assistem nas redes sociais e as que estão aqui presentes. Duas situações, né? A gente vem muito afinado aí, muitas vezes a maioria dos vereadores hoje não falou e aí os poucos que vão falar provavelmente quase do mesmo assunto, né? Que é o FAP, que a gente vem batendo aí. Todos nós estamos recebendo ligações de muitas pessoas aqui da Estância Velha. Algumas pessoas que não são concursadas, de repente, ou se não têm um contato com concursado, às vezes não entendem a gravidade da situação. Então, para isso, eu gostaria de esclarecer também alguns pequenos detalhes aqui, para a gente tentar se fazer entender melhor. A proposta, vamos tomar em conta, né, que o salário fosse R$1.000. Vamos pegar o salário de R$1.000. A gente sabe que a média é muito maior, né? Mas vamos pegar uma conta de R$1.000 para a gente tentar facilitar.
Hoje o funcionário ele paga 14%, né? 14%, então, na verdade, a cada 1.000, o funcionário... Paga 11 hoje. 11%, tá? 11%. A cada 1.000, ele ganha R$ 890. Né? Aí a prefeitura paga hoje o normal 11% e o suplementar 14%. Ou seja, ela paga hoje 25%. Dentro desse projeto, eles querem modificar para vir o normal subir de 11 para 14,5 e o suplementar neste ano baixar de 14 para 10,5. Continua os mesmos 25 para a prefeitura. Neste ano de 2020. Mudou, o normal subiu, o suplementar baixou, mas para a prefeitura continua os mesmos 25. A pega está onde? A pega está para o funcionário, que nem o aposentado, que vai ter que pagar 14% a mais agora e tudo mais, pessoas que já contribuíram em toda a sua vida, enfim, replicando o que já foi dito aqui. Mais ou menos, para nós termos uma ideia, em 1.000 funcionários, temos um pouquinho mais, em 1.000 funcionários hoje, o funcionário de cada 1.000 ganha 800 e pouco, mas a prefeitura ela paga em torno de 1.250 hoje, 1.250, que ela custa, a cada 1.000. Mais ou menos 1.000 funcionários nós temos, então seria 1.250.000 por mês gasto. Desse jeito que eles querem fazer, em 2023, a gente passaria nesses mesmos 1.000, nesse mesmo cálculo, subiria para 1.485.000 mês. De 1.250.000 a 1.485.000 mês, 1.000 funcionários com uma base de R$1.000. Ou seja, se fosse essa a realidade, a gente estaria gastando 235.000 a mais por mês, o que num ano, contando férias, 13º, chega a 3.133.000 e numa gestão 12,5 milhões, nesse cálculo que a prefeitura mandou para nós. Tem vários agravantes nesse projeto e por isso, enfim, já vou concluir. Mas só nesse cálculo, 12 milhões, estamos calculando em cima de 1.000. A gente sabe que a realidade é de 4 a 5 vezes maior, a média. Então, nós estaríamos falando de, numa gestão, de 48, 50 a 60, 70 milhões a mais. Aí eu faço uma pergunta. O FAP agora acabou de parcelar 4 milhões. Né? A prefeitura parcelou 4 milhões que devia para o FAP. 4 milhões. Aqui nós estamos falando em uma gestão de quase 60 milhões. Eles parcelaram 4 milhões em 60 meses para começar a pagar agora. Aí veio a tal da pandemia, que jogou essa parcela de mais R$80 mil por mês para começar a pagar em 2022, se eu não me engano. Nem em 2021 não precisa ser. Ou seja, ela gastou esses 4 milhões erradamente, né? Aí parcelou, porque ia vir parcelar aqui, queria parcelar em não sei quantos anos, aí a gente não aceitou. Aí foi lá e parcelou, porque até 60 meses ela poderia parcelar por lá. Parcelou isso ali em 60 meses, agora pagou meia dúzia de mês, não vai pagar o resto, e ainda por cima quer enfiar 60 milhões de dívida na próxima pessoa que vai assumir o executivo. Para burro só falta as asas. Então, como o burro não tem asa, esse é o tipo de gestão, é o tipo de pessoas, é o tipo de projeto. Como isso onera... Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Como isso onera a sociedade em geral? Esses milhões que a gente daí tem que fazer de uma hora para outra jorrar. Imagine, hoje nós estamos com um município com comércio estancado. Outro amigo meu me mandou ontem todo o barzinho que ele tinha, todos, freezer, tudo em casa. Porque teve que fechar, não aguentou mais. Né? Então, do jeito que está o comércio, do jeito que estão as empresas, tudo a pique. Nós, em vez de pensar uma maneira de reestruturar isso aí para, de alguma maneira saudável, a gente conseguir revigorar essa economia, aí vem com esse tipo de projeto. Aí tu calcula, em vez de nós poder, de repente, no ano que vem, ou finalzinho do ano já, ou alguma coisa assim, começar a ajudar as empresas, ajudar alguma coisa para revigorar, quem sabe, ela vem e enfia no próximo prefeito mais 5, 6, 10, 12 milhões ao ano.
Não conseguiu pagar 4. Não conseguiu pagar 4 em 4 anos. Quer enfiar 60 no próximo prefeito. Mas nem com vaselina. Cara, é incrível, é surreal. Se não fosse Estância Velha, sabe? Aquela coisa, o brasileiro tem que ser estudado. Os políticos estancienses que são responsáveis por esse tipo de coisa e fazer as coisas dessa maneira, eles também têm que ser estudados. Para a gente não fazer mais assim. Para a gente ter como exemplo negativo da situação. Então esse cálculo não fecha, não tem como fechar. E outra coisa, sai do FAP e vai daí para o Poder Executivo a obrigatoriedade de pagar salário maternidade, auxílio doença e auxílio reclusão. O FAP não é para ser poupança, pessoal. O FAP é para garantir a aposentadoria de todas as pessoas que prestaram seu serviço durante anos, e é para isso que a gente está lutando e trabalhando. Para essas pessoas não chegarem no ano que se aposentam e garantir um ano. Não, para eles chegarem no último dia de vida e continuarem recebendo. É para isso que se luta pelo FAP. Eu fui nas duas apresentações do cálculo atuarial, tanto final do ano passado, como agora esse ano. As duas reuniões foi conversado diferente do projeto que veio. Tanto que ontem, né, como é o presidente da comissão especial, eu solicitei, ontem indiquei ao presidente, à comissão especial, que solicitassem que viessem aqui à nossa presença as pessoas responsáveis, seja a FAP, seja a presidente dos funcionários, da Associação dos Funcionários, enfim, todas essas pessoas, e inclusive a pessoa responsável pelo cálculo atuarial, para que ela explique exatamente como ela explicou para nós esses dias lá embaixo, para que a gente entenda de que maneira pode e deve ser feito. E não isso aí. Ou seja, não fez nada em 4 anos a não ser andar para trás. Carimbou o município. Todo mundo fala, é só o que se ouve na rua, a pior gestão da história de Estância Velha. E ainda por cima, então, ela está tentando o que agora? Está tentando fazer com que o outro, algemado, o próximo que venha, algemado, faça uma gestão pior que ela ainda. Eu te digo assim, uma pessoa sem uma perna e com os braços algemados nas costas, e todo esse problema faz uma gestão com os olhos fechados melhor que essa mulher. Em relação à margem de curados, eu também me marcaram essa semana em algum questionamento, por que Estância Velha tem menos curado, mais curado. Pessoal, a gente tem que olhar todo o cálculo em si, tá, pessoal? Que de repente a informação não está chegando, com certeza. Isso deveria de ser bem mais claro. Isso acaba gerando um problema. A gente tem um índice maior de curados, um índice menor de casos, isso facilita para nós abrirmos para o comércio. Aí esses dias perguntaram também, mas não tem nenhum projeto. Hoje ainda vi um videozinho de alguém que quer concorrer aí. Mas os vereadores não fizeram nada, não sei o quê. Poxa, eu fui lá em Campo Bom pegar o projeto, o Django estava comigo, nós entregamos na mão do secretário de Indústria e Comércio. Verdade. O projeto pronto. Eu também tinha um. Tá entendendo? Então, poxa, será que a pessoa não acompanha ou a questão é só falar mal? Poxa, acompanha. Não precisa gostar de tudo, não tem essa obrigação. Cada um tem sua... Isso é uma democracia. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos acompanha, para quando falar, ter uma veracidade no fato. E essa questão da margem dos curados, a gente tem que primeiro ter essa informação. Solicito só para terminar, senhor presidente, por favor. A gente tem que ter uma informação correta, claro. Isso é um trabalho conjunto. Infelizmente, estamos deixando a desejar, de repente, uns 100% aqui em Estância. E depois, em cima disso, quando a gente fala em 22%, não é que o resto tudo não está morto. O resto tudo está em tratamento. E 99% desses que estão em tratamento, eles vão estar curados daqui a 14 dias. O que está faltando é esses dados virem para o computador e ser informado para a população. Então não é, mas o outro lugar está com 80%. Sim, mas de repente lá em cada 1000 morreu 30. E aqui em cada 1000 morreu 2. Então a gente tem que ter uma amplitude maior da análise. Não é simplesmente ver o percentual. Isso eu expliquei para a pessoa que me marcou no Facebook. A gente tem que abrir um pouco os olhos em relação a isso. Não dá para ficar limitado só ao percentual. O percentual ele é variável, dia a dia. E todas aquelas pessoas que estão em tratamento, em 14 dias, provavelmente todas ou quase todas estarão curadas. Só que esse dado ele tem que ser publicado para que as pessoas entendam que estão quase todos se curando.
né, para que a gente possa ter o nosso comércio trabalhando, as nossas empresas trabalhando e a nossa cidade continuar indo para frente. Obrigado a todos e uma ótima semana. Obrigado, vereador. Vereadora Márcia Ribeiro. Não farei uso da palavra hoje, senhor presidente. Vereador Valdecir Vargas. Presidente, dispenso saudações por tê-las feito. Primeiro, já pegando aí um gancho do colega Boni, bastante gente nos cobra mesmo, que não tem um acompanhamento depois que vem ali, o pessoal manda ficar sobre cuidados em casa, né? Ou ficar na quarentena, que se diz. Fica nos 14 dias em casa, mas nenhum momento é ligado a ver como é que está o que reclamam, né? Que estão reclamando realmente. Muitas vezes não é isso, não é nos postos de saúde que vão, não. Eles vêm no centro de tratamento aqui embaixo, ou seja, no pavilhão aqui embaixo, chegam com sintomas e é mandado realmente para casa, né, que ficar em observação, ficar em casa. E, de repente, ali que está faltando, quem sabe, alguém pegar, tomar os dados, ao menos uma ligada, ver como é que está a pessoa, né, para não chegar. Isso não é o que acontece nas demais unidades de base de saúde, a gente sabe disso. Lá é diferente. Pessoal que tem chegado até nós e pedido para mim, por exemplo, o que mais é cobrado é isso. Hoje mesmo teve uma senhora no Rincão que reclamou que um familiar dela foi encaminhado para o centro de Covid e já ficou lá internada, né? Em isolamento aqui no nosso hospital. Então, não entendi. Ela disse para mim que foi pedido para fazer o teste, não tem teste. Encaminharam para o posto de saúde, era para ela ir no posto de saúde, ela disse que não ia, porque ela estava preocupada. Chegou aqui, era muita gente, realmente é bastante gente, eu estive ali hoje de manhã. Mas, aí tem aquele lance, muitas vezes, por que a pessoa também não vai no posto de saúde? Hoje eu sei que tem um atendimento no posto, chega lá, fala com o pessoal. Com certeza, se não tem como ir no posto, acho que até, segundo o que eu estou sabendo, é feito até em casa, tem gente fazendo o teste, ou faz a visita para ver se tem condições, depois as colegas, se quiserem, até cedo uma parte, para poder me dizer se realmente tem, porque é importante essa informação. Eu não sabia dizer para ela se a unidade de base de saúde tem alguém, eu tenho alguém disponível para fazer o teste em casa. Daí eu disse, não, eu acredito que não. A princípio não, tem que ir até o posto, se você tem sintomas, automaticamente vai ser encaminhado para fazer o teste. Ou se não fazer o teste ali mesmo. Bom, sobre a ASP também, ali a situação do FAP foi falado, não vou me repetir tudo, mas o que é bom salientar é que para segunda-feira foi convidado, então, esse pessoal que foi citado agora pelo Boni, tanto a ASP como o sindicato aqui de Estância Velha, o pessoal do FAP, a Fazenda também, quem elaborou esse projeto, os dados, os números. Então, a gente convidou para segunda-feira agora, e como a gente não pode, não é tudo público, né, a gente tem que convidar esse pessoal para chegar na comissão especial. Então, reforço aos colegas vereadores que quem puder participar, que fique à vontade, é importante para sanar suas dúvidas também. Bom, outra coisa... Dá uma parte, vereador. Dá uma parte. Sim, senhor. Não, só para o conselho do FAP foi convidado? Sim, foi convidado, sim, senhor. Tá bom, obrigado. Presidente, agora eu vou sair um pouco desse assunto, eu tenho mais uma situação para depois comentar, mas eu gostaria, sobre a minha indicação feita nesta noite, pedir que o Executivo dê uma olhada com carinho, ver se é possível, a gente acredita e sim, entendo que é possível, e veio bastante emendas, veio bastante dinheiro para investir no Covid ou para preservar, prevenir, sei lá o quê. Então é possível que o Executivo faça, presidente, algo para facilitar. Muitas vezes não tem teste disponível. Se tivesse um acordo, um convênio, sei lá, com um laboratório, né, ou com a própria Fevale, e que se os executivos pagassem um valor X, né, em torno de 70% é o que a gente espera, que 30% então o contribuinte consiga ajudar e contribuir a pagar o teste. Aquela pessoa que muitas vezes
está ali, está com a dúvida, está com sintomas e não tem o teste disponível, tem essa possibilidade, então, que paga, digamos, em R$200, ele vai pagar 50. Fica mais viável para o município. Até em Novo Hamburgo eu estava olhando, está fazendo um pregão para comprar em torno de 40 mil testes para colocar à disposição da comunidade de Novo Hamburgo. Eu cito aí também como exemplo e gostaria muito que o Executivo... peço mais espaço. Obrigado. Eu espero que o Executivo analise bem isso aí, tanto a indicação como daqui a pouco também pegar desse dinheiro, Sérgio, e comprar aí, por que não, também fazer um pregão, uma licitação que seja, para comprar uns testes e então colocar mais essa possibilidade para tirar a dúvida das famílias, porque é terrível, isso aí a gente sabe que é grave, a situação é crítica, e mais crítica fica se nós não tiver, né, a certeza quem tem e quem não tem. Então é muito importante que seja avaliado com carinho isso aí. Outra coisa que eu venho me intrigando há bastante dias, eu estive olhando, a gente passa, principalmente em final de mês, começo de mês, na frente das agências bancárias, né? Aglomeração de pessoas que dá as enormes filas. Fica aqui, presidente, um pedido para que os gerentes dos bancos que tenham entendimento, cara, que tenha consciência, por que não ampliar os horários? Né? A gente não tem como pedir, eu podia fazer aqui, até falei com o doutor Filipe, para fazer uma indicação, fazer um pedido, sei lá, mas isso é federal, é normas federal, então não tem como. Mas eu acredito que a única maneira de amenizar essa aglomeração era ampliar os atendimentos. Né? Próprios comércios. Por que não ampliar os horários? Em vez de tirar, de diminuir, aumenta. Menos gente vai estar num momento só dentro do comércio, dentro de um banco. A Caixa Econômica hoje está em torno de 4 horas, se não me engano, o atendimento. Se dobra o atendimento da Caixa, pode ter certeza que não teria tanta gente, principalmente nos horários de meio-dia. Né? E normalmente está se abrindo os bancos aí 10h30, 11 horas, e até as 15 horas. Isso não tem como mesmo, não tem como atender a demanda tão grande que é devido aos auxílios emergenciais que tem o auxílio do governo federal. Não tem como atender todo esse pessoal. Então o pessoal tem aquela pressa, está esperando chegar o dia que o dinheiro está disponível e não querem saber se vai ter 50 ou 100 pessoas, eles vão para a fila e ficam ali. E eu estava observando, não tem distanciamento. Não tem distanciamento. Deixa eu dar uma partezinha. Sim. É que aqui em Estância Velha só tem uma caixa e tem quase 50 mil habitantes. Abre às 10 e fecha às 4, às 3. Às 2h30, 3 horas. Né? Como é que vai atender tantas pessoas? Deveria abrir pelo menos 9 horas até às 5. Aí sim que poderia ter gente que não ia ter aglomeração. Mas as pessoas sabem. O governo federal, eles mandam e... Obrigado. Pois é, presidente. Então a gente fica aí, o pedido, acho que é mais que importante que o governo federal tivesse a hombridade de pegar e interferir nisso e colocar aí, tem horário, é diminuído o salário, com certeza foi diminuído o salário dos funcionários, né, dos bancos, que se volta a pagar normal, se tiver que pagar mais, mas ameniza as filas, ameniza as aglomerações em filas de bancos. Eu vejo isso com muita preocupação, porque se nós temos cobrando os comércios, não pode trabalhar, as empresas têm que ficar com distanciamento. E as nossas pessoas, as pessoas que dependem desse auxílio, os aposentados que têm que ir no banco, muitas vezes, se obrigam a estar nesse movimento que eu acho um absurdo. Acho que os colegas vereadores também devem ter acompanhado isso. Então, fica aí um pedido que, se possível, né, que se repense esses horários aí, que não diminui, aumenta o horário de atendimento nos comércios, aonde sejam essenciais para as pessoas. Inclusive, nos postos de saúde, ali no centro de Covid, onde tem
diminuído ultimamente, claro que a gente sabe que é economia para o município, mas se ele faz necessário que aumente os horários e diminua a aglomeração de pessoas. Me dá uma parte, senhor vereador. Por favor. Conforme foi comentado até uma vez, quando eu estive substituindo a colega Veire ali, estava sentado ali, sobre justamente essa questão, né? Citei também um médico, vereador de Garibaldi, se não me engano, que falou sobre isso, o alargamento do horário. O que acaba acontecendo? O pessoal vem porque o banco está aberto 2 horinhas, 3 horinhas, se enfia todo mundo ali, só que eles também aproveitam para ir na lotérica, aí tem fila na lotérica, aí eles aproveitam para ir na farmácia, aí tem fila na farmácia, aproveitam para ir na livraria, e aproveitam para ir em alguma loja, e aí no final das contas, naquelas 2, 3 horas, se concentra toda a movimentação do município naquelas 2, 3 horas. Então, esse alargamento de horário facilitaria para que as pessoas pudessem optar por algum horário mais conveniente. Só que o horário que determina tudo o resto é o horário bancário. Exatamente. Então, se o banco abre 2 horas, todo mundo vem naquelas 2 horas. Com exceção de um que outro, mas enfim, praticamente todo mundo. Obrigado. Obrigado, vereador. É bem isso mesmo. Então, dali distribui. Do banco, o pessoal pega o dinheiro, por exemplo, ele sai em redor ali fazendo seus compromissos, que também é normal. Muitas vezes não é do centro, é pessoas que vêm dos bairros, né? Se entende. Bom, também quero aqui deixar a todos os colegas vereadores que são pais, a todos os pais do nosso município de Estância Velha, um forte abraço e um feliz Dia dos Pais a todos. E aquelas mães, que muitas mães são mães e pais, são pai, às vezes muito mais pai do que certos pais entendam o que eu quero dizer, como querem entender, mas realmente eu conheço mãe que é mãe e pai, e tem muito pai que não é tão pai como certas mães. Deixo aqui o meu beijo para essas mães que são pais no nosso Brasil, no nosso Estância Velha, e a todos os pais, então, de Estância Velha. Grande abraço. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu gostaria só de uma questão de ordem. Acho que tem muitas pessoas que acompanham aqui a nossa transmissão, e uma informação que eu recebi agora é de que o protocolo sobre a alteração do comércio, e até que as pessoas tenham conhecimento, o funcionamento do comércio e restaurantes foi alterado. Então, a partir de amanhã já está valendo. O comércio ele pode abrir de quarta a sábado, das 10 horas às 16 horas, e os restaurantes de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. Isso mesmo quando for bandeira vermelha. Depois, conforme for mudando as bandeiras, aí a capacidade de atendimento pode ir aumentando. Obrigado. Eu também quero parabenizar os Dias dos Pais, que os pais, a gente chama pais de verdade aqueles que cuidam dos seus filhos, que cuidam da educação dos seus filhos e cuida da sua família. Então, parabenizo também os Dias dos Pais, todos os pais de Estância Velha e todo o Rio Grande do Sul. Tem mais uma comunicação. A mesa deve se reunir para analisar as manifestações da ouvidoria sobre aquele caso. Então, a mesa tem que se reunir. Nós temos prazo até dia 20 para nós analisar as manifestações que a ouvidoria tem para nós analisar, e o prazo até 20 dias. Até dia 20. Então, nós temos que marcar um dia aí. Quando? Não pode ser terça que vem, às 17 horas? 5 horas? Mais cedo. É muita coisa. Até se me permite, se tiver um dia até antes de terça, era melhor. Nós estamos já recebendo isso, né? Faz dias também. Ontem a gente conversou sobre isso na reunião. Eu sei que seja a mesma, mas daí que seja quanto antes, eu indico. Sim. Diz que é um pacote. Então temos que analisar isso. Temos que... Quem é que pode terça-feira lá para as 4 horas? Todo mundo pode às 4 horas? Terça-feira? Todo mundo tem. Terça-feira? Tá?
Domingo, tudo bem. Terça às 4? Hã? Sim, sim, aham. Sim, sim. Sim, sim. Pode ser que então terça-feira às 16 horas? A ver, ele vem um pouco mais tarde. Pode com a ser. gente. Tranquilo. Tá bom? Obrigado, então. E não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 11 de agosto de 2020, às 18 horas. Boa noite a todos e um bom retorno.